Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do furo que o pessoal do Platô BR deu aqui no caso, que é a candidatura do Joesley Batista a presidente da República ano que vem, hein? Joesley Batista está pensando em se candidatar a presidente da República. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu fico preocupado com isso. Eu acho que ele não ganha. Mas ele pode muito bem decidir que é muito melhor, aliás, muitos empresários de sucesso chegam a essa conclusão, que é muito melhor ele patrocinar alguém para ser o candidato dele e ele governar nas sombras do que ele ser candidato. E aí, se ele está disposto a isso, ele está disposto a patrocinar alguém, né? Isso é preocupante pra gente, tá? O cara tem dinheiro, né? No mínimo. E você sabe que ele é muito amigo do Lula, né? Essa notícia foi sugerida por Vozes da Minha Cabeça, Porky Blinders, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, nada está tão ruim, meu amigo, que não possa piorar. Se você estava preocupado que as opções ano que vem eram Lula, Bolsonaro e não sei mais quem, e Marçal, e Caiado, e não sei o que, e coisa e tal, agora você vai ter também a opção Joesley Batista, meu amigo. Joesley Batista, o mané que tem da JBS aí, oligopolista, que é amigo do Lula, que quebrou a estatal brasileira lá, Amazonas Energia, comprou tudo, ganhou tudo do Lula lá no Amazonas. Enfim, o cara é um pilantra completo, foi o cara que derrubou o Temer podia ter concorrido à reeleição. Não que eu goste do Temer não, tá? Mas a verdade é que vamos combinar, né? Ele ter vazado aquela conversa foi o que derrubou o Temer e coisa e tal. Ou seja, o cara é um filho da puta de primeira linha aqui no Brasil, né? E você sabe que o Brasil tem um histórico de eleger filhos da puta de primeira linha, então eu não descartaria totalmente a chance do cara, não. Acho que ele não tem perfil para ser candidato, tá? Ele já tem esse histórico de mega empresário, o brasileiro se sente ressentido com isso, acho pouco provável ele ganhar. Não quer dizer que ele não possa tentar, não quer dizer que ele não possa fazer a campanha dele. Segundo está dizendo aqui o pessoal do Platô, Joesley Batista, o maior acionista do grupo JF, tem circulado entre a Faria Lima e cabeças coroadas da política que visa disputar o Planalto. Ou seja, ele está conversando com o pessoal sobre disputar o Planalto. O problema que eu falo para vocês é isso. Eu acho que ele, pessoalmente, tem pouca chance. Mas se ele está com esse interesse, ele rapidamente vai perceber que a melhor saída para ele é escolher alguém que já tenha mais ou menos chance e falar, olha só, o negócio é o seguinte, eu te banco e você me ajuda depois, uma mão lava a outra. Já viu isso acontecer? Pois é, exatamente. E o pior é que ele vai escolher os piores candidatos no final das contas aqui. Joesley Batista tem surpreendido algumas pessoas próximas da Faria Lima e do meio político com a informação de que cogita uma candidatura ao Palácio do Planalto em 2026. Embora parte dessas pessoas receba a notícia sem levar muita fé, dois fatos fazem com que o maior acionista da JF tenha deixado espaço para dúvida. Primeiro, desde o ano passado ele criou um Instagram onde vem fazendo um trabalho de rebranding da sua imagem. Instagram do cara, vamos ver. Aqui, Joesley Batista, filho, pai, avô, marido e amigo, trabalhador, empresário, investidor e filantropo. E caraca, o cara é foda. Faltou dizer que é pilantra, ladrão, é corrupto e mais um monte de coisa, mas né, essas coisas aqui todas são, né? Aí o cara tá aqui com um monte de coisa, visita a termoelétrica de Aparecida e não sei o que lá, e tá aqui, o que ele tá falando aqui? Sonho, 10 anos atrás, nós iniciamos o processo da dupla listagem da JBS. Não, ele não tem pique para político não, mas de novo, é o que eu falo para vocês, isso não deixa de ser perigoso. O cara pode não ter pique para político, o que ele vai fazer? Ele vai nesse negócio, vai fazer pesquisa, vai contratar gente, dinheiro ele tem, dinheiro não vai faltar, mas ele vai perceber rapidamente que o melhor caminho para ele é escolher alguém aleatório e apostar na pessoa e ganhar o poder através da pessoa. Isso é perigoso pra caralho, né? Eu não duvido nada que ele seja ele tenha sido o grande avalista do Lula, da volta do Lula, o grande financiador desse golpe que deram no Bolsonaro para trazer o Lula de volta, né? A elite aristocrática socialista de Brasília consegue muita coisa, mas precisa de dinheiro também, né? E eu não duvido nada desse cara estar por trás disso. Lembra que ele foi o cara que dinamitou o Temer, né? Ele já devia ter um monte de contrato com a Dilma, devia estar naqueles esquema todo de corrupção do governo Dilma, do governo Lula. Quando a Dilma caiu, ele deve ter se fudido, ficou chateado com o Temer, foi lá e dinamitou o Temer, cara. Golpe de mestre. Ele dinamitou o Aécio também. Dinamitou o Aécio e o Temer numa jogada só, cara. Impressionante mesmo que ele fez. Ou seja, não dá para descartar a filha da putagem do cara, a filha da putagem de alto nível realmente, né? E aí que eu falo para vocês, quem seria o escolhido desse sujeito para a eleição ano que vem? De novo, eu acho que ele não tem perfil, ele não vai ganhar, ele pode estar interessado, e
pode ter interesse, mas ele vai fatalmente chegar à conclusão que a melhor coisa que ele faz é apostar em alguém. Quem que seria a pessoa que esse cara vai apostar? Porque não vai ser gente boa, você pode ter certeza. Gente boa não precisa dele, porque tem o próprio caminho, né? O lado positivo dessa história é o que eu falo para vocês. Hoje em dia, com a informação descentralizada, com as redes sociais, dinheiro importa menos do que já importou no passado. Não é que não importe, tá? Dinheiro ajuda muito na campanha, muito mesmo. Você não faz ideia como que na última milha da campanha, né, o último cara ali, antes de convencer o eleitor a votar, que são os cabos eleitorais que tem, é o cara da associação de moradores, é o pastor da igreja, é o cara que é o técnico do time de futebol, aquelas pessoas que estão ali, que convencem o pessoal a votar na última ponta, né? Eu falo para vocês, a gente não pode ter ideia errada de que quem decide a eleição somos nós, aqui nós somos interessados em política. Você está aqui no meu canal, você é interessado em política, você está procurando saber, você conhece a política, conhece todo mundo. Não é a gente que decide a eleição, o que decide a eleição é o cara que não está nem aí para isso, o cara não está pouco se fudendo para esse troço todo, e eu não sei nem se ele não tá certo, ele que está certo, a gente que está errado no final das contas, né? Mas aí, para convencer esse cara de que ele precisa perder um domingo inteiro para ir votar em alguém, tem que alguém chegar lá nesse cara. Ele não vai procurar. Essas pessoas, por definição, não estão interessadas em política. Ele não vai procurar saber quem são os candidatos, quando é que tem eleição, como é que faz para votar. Alguém tem que ir lá e falar para a pessoa, pô, vai votar no fulano é legal, é gente boa, não sei o que lá e coisa e tal. Esse papelzinho de formiguinha é que o dinheiro agiliza pra caramba, porque algumas vezes a pessoa até paga para as pessoas votarem, é verdade, isso é ilegal. Mas mesmo que você não pague para as pessoas votarem, você pode pagar para o cara, né, fazer esse papel, né? Ou é o pastor da igrejazinha, ou é o líder comunitário, enfim, a pessoa é paga para fazer esse papel de levar votos, levar gente para votar no dia da eleição no candidato, evidentemente, que está bancando ele ali, né? Então, e dinheiro o cara tem, isso não dá para descartar esse tipo de coisa. Como eu falo para vocês, sim, o brasileiro está cada vez mais politizado, cada vez mais as pessoas estão se interessando por política e coisa e tal, mas ainda tem um bolsão de gente no Brasil, meu amigo, que não está nem aí para isso. E esse pessoal tem que ser provocado a votar, tem que ser provocado a ir para a urna. E aí o dinheiro ajuda pra caramba nesse caso, e o Joesley Batista pode ter favor. Mas de novo, não adianta você ter só esse pessoal também, porque só esse povo não dá. Você tem que ter também uma postura de candidato, tem que ter uma empatia de candidato. É o que eu acho que o cara perde nessa história. É o mesmo problema que teve o Ulisses Guimarães, que teve o Henrique Meirelles. O povo gosta de votar em alguém que a pessoa conheça, que a pessoa se enxergue, conhece como alguém da família. Isso é uma coisa que eu falo sempre aqui, o Bolsonaro é uma dádiva para a direita, porque tipicamente as pessoas na direita têm essa cara de picolé de chuchu do Alckmin e coisa e tal, que é uma pessoa que não tem, o povão não tem identificação com ele. O Bolsonaro é o tiozão da galera, é um tiozão lá que fala um monte de coisa, meio durão e coisa e tal, isso as pessoas se identificam com isso. Então, o Lula é o idiota da vila, né? O burro que tem lá do Nordeste, lá que faz as merda toda, coisa. A pessoa se identifica com Lula, fala errado pra caralho, não sei o que lá. Então, ou seja, esse tipo de identificação faz uma diferença do caramba e não é alguma coisa que você compre fácil. É lógico, você pode investir em propaganda, você pode investir em posicionamento político, mas carisma eleitoral é difícil pra caramba de se criar, são poucas as pessoas que têm realmente essa identificação com o público, né? E o Bolsonaro é certamente uma delas. O Lula é a outra. E aí que é a merda, porque se esse idiota for começar a pensar quem que eu vou botar de espantalho na minha frente para ser o meu governo com a pessoa governando? Ele não vai querer nem o Lula nem o Bolsonaro, porque ambos teriam cacife para ser mais do que espantalho dele. Ele vai querer alguém que seja novato, alguém que esteja começando. Pode ser um Marçal da vida? Pode ser um Marçal da vida. Pode ser um outro idiota qualquer? Pode ser um outro idiota qualquer. Não sei qual que seria o padrão que ele espera para isso daí, mas é uma coisa preocupante isso, hein? Esse cara não é boa gente, não tem o interesse do Brasil no final das contas, né? Ele tá aqui falando as coisas aqui, a candidatura de Joesley Batista ao Palácio do Planalto. O pessoal tá falando aqui, ó. Saiu aqui no Léo Dias também. Empresário investe em rebranding e mantém conversas discretas com líderes políticos e econômicos. Meu amigo, se tu achava que não dava para piorar 2026, piorou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.